Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje começando mais um Abra a Janela. Abra a janela, não necessariamente a gente precisa abrir uma janela. A gente precisa ampliar os nossos horizontes, as nossas ideias, os nossos pensamentos, abrir os olhos para cerca do que nos envolve, não é? E você está convidado agora para mais um vídeo no canal De Trás de uma Vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, né? Compartilha esse vídeo, ajuda a gente ao canal crescer. O tema de hoje é preciso saber viver. Essa é uma afirmação que você encontra em uma música, não é? Mas aí eu pergunto para você, você concorda com essa afirmação que é preciso saber viver? Por quê? Porque essa afirmação, ela seria tão importante para a nossa vida, né? E principalmente para a chamada do vídeo que tem aposentada. E agora? Algumas pessoas têm a ideia de que quando uma pessoa se aposenta, ela, na verdade, o nome aposentar significa, agora não tem mais utilidade, vai ficar em casa assistindo televisão ou simplesmente fazendo tricô e crochê. Não. Temos que mudar essa mentalidade, temos que pensar que aposentar significa fechar o capítulo do livro da sua história e iniciar um novo capítulo, não é? Então, quando diz a afirmação é preciso saber viver, naturalmente está querendo dizer para a gente o seguinte, que nós temos que fazer exatamente como as águas que levam um tronco em um rio. Você já parou para perceber o que é que o tronco faz quando ele está em um rio? Pense aí idealize um tronco correndo assim em um rio, né? O tronco sendo levado pelas águas do rio. O que é que o tronco faz? Ele vai simplesmente contornando todos os obstáculos que encontra pelo caminho, sendo levado pela água. Que a água, no nosso caso, seria o tempo, a vida, as circunstâncias, os acontecimentos, não é? Então, o que é que acontece? Normalmente, você está nadando contra a correnteza. O que significa isso? É você simplesmente não aceitar que a vida tem o seu curso. E você querer atropelar essas ideias. Então, não é dizer que você seja uma pessoa comodista. Não, eu não estou dizendo que nós temos que ser comodistas. Nós temos que pensar o seguinte: é mais interessante para você estar certo ou você ter paz? Eu tenho uma concepção e consegui, aos longos dos anos, diante de tantas intempéries da vida, eu consegui entender essa afirmação que certa vez eu ouvi de uma colega minha. Ivani, eu prefiro que a pessoa ache que ela esteja com a razão e eu ficar na minha paz. Hoje eu entendo perfeitamente isso, meus amados. Porque, na verdade, tem um ditado que as pessoas dizem assim, Ivani, mas a gente também pode pensar o seguinte, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você for levar em consideração esse provérbio, o que é que vai acontecer? Você já percebeu quanto tempo a água ela leva em uma caverna para formar aquelas estalactites e seja lá o que for lá na caverna? Demora anos e anos, não é? Então você vai querer passar anos e anos da sua vida indo contra o fluxo natural das coisas, simplesmente para você ter razão? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a paz é melhor do que aquela sensação
de você dizer, eu vou fazer a minha colocação e você tem que aceitar e eu estou certo ou certa, não é? Então, observe quantas vezes você poderia ter dormido em paz, tranquilo, tranquila, se você tivesse simplesmente deixado o outro pensar que ele está certo ou ela está certa, não é? Mas não, a gente quer colocar os nossos argumentos e fazer com que o outro saiba que você tem posicionamento. Gente, posicionamento não significa você querer argumentar com o outro para simplesmente você estar com a razão. Se posicionar, você usa até somente o olhar, não é? E tem pessoas que pensam que posicionamento é gritar, não é? Tem pessoas que quando vai argumentar com você sobre algum aspecto, começa a falar alto. Isso não é posicionamento. Isso é intimidando você, não é? Isso está, na verdade, intimidando você para que você fique acuada. E aí já começa a aceitar o que a outra pessoa está dizendo, talvez por medo de dar uma consequência pior do que aqui já está. Então, meus amados, quando eu digo essa afirmação que a gente ouve na música, é preciso saber viver, significa que você tem que, na verdade, driblar os acontecimentos, driblar os problemas, porque o mais importante não é você estar certo ou certa. O mais importante é a sua paz interior, certo? Então, se o outro quer estar com a razão, você simplesmente faz ele achar que ele está com a razão e você fica com a sua paz, certo? Então, e voltando ao nosso tema inicial, aposentada. E agora? Vai de encontro ao que nós estamos conversando. Driblar os acontecimentos. Eu já tive o meu momento e foram 27 anos de sala de aula. Já dei o meu melhor, já deixei o meu legado enquanto professora de língua portuguesa e agora nós vamos cuidar de outras coisas. A gente vai fazer outras coisas que nós não podíamos fazer porque estávamos limitados ao tempo de uma sala de aula, certo? Então, aposentar significa que eu não tenho mais objetivos, planos, projetos? Não. Aposentar significa que você que aposentou ou você que vai se aposentar tem que pensar que você vai iniciar um novo capítulo da sua vida. E esse novo capítulo da sua vida, que quem vai escrever é você, você vai escrever da forma como lhe dê mais prazer, como vai lhe dar mais alegrias, entendeu? Compreende isso? Então, hoje, meus amados, eu vou mostrar para vocês onde eu estou aqui. Eu estou aqui no terraço da minha casa, de onde eu posso ver uma boa parte da cidade, certo? Ali a gente vê aquele conjunto. Daqui, se a gente se esforçar um pouquinho, eu posso até ver o colégio onde eu ensinava, não é? Que é o Dínamo. Aqui a gente vê a cidade, olha. E se eu levar vocês lá para o outro lado, nós teremos um 360 graus que a gente pode ver a cidade de Alagoinhas, certo? E aí, voltando ao nosso tema, é preciso saber viver, gente. Por quê? Porque você simplesmente tem que fazer como as águas fazem. Elas contornam os seus obstáculos, não é? E aí, é isso que eu estou tentando fazer e é isso que eu venho fazendo ao longo de toda a minha vida.
certo? Contornando as águas para chegar onde as águas me levarem, certo? Então, hoje, o abra a janela, liberte-se de pensamentos que levam você para trás, de amarras que só lhe deixam fincado em um só lugar, certo? Então, o abra a janela significa veja novas possibilidades, crie novas perspectivas, mesmo que elas não existam. Porque às vezes a gente idealiza coisas que não é possível ser feito, né? Mas a gente, pelo menos, quando a gente está projetando, a gente está vivendo com a alegria está entrando em nosso ser, certo? Então, meus amados, hoje eu deixo para vocês essa reflexão. Você prefere essa reflexão e essa pergunta que eu quero fazer para vocês? E vocês podem deixar aí nos comentários. O que é que você prefere? Você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Qual dessas duas coisas você escolhe em sua vida? Hein? Eu escolho a paz. Eu prefiro ter a paz e deixar que o outro pense que ele está com a razão. Certo? Mas vocês vão me deixar aí nos comentários o que é que vocês preferem. Vocês preferem em uma situação de embate no dia a dia, seja com os familiares, seja com o seu namorado, seja com um amigo, seja com o seu marido, sua esposa, você prefere ter razão ou você prefere ter a paz? Bem, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, você deixa aí o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também abrir as suas janelas e ter uma visão mais ampla do que a vida às vezes para ela está ofuscada, tá bom? Então desejo para vocês um excelente dia e nos encontraremos no nosso próximo Abra a Janela. Até lá! Fui!